E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ela, a nova Fiat Strada, cabine simples, nessa versão Freedom 1.3. Um sucesso absoluto de vendas e líder na sua categoria há muitos anos. Mas afinal, o que faz dela ter esse posto? Te conto agora nesse vídeo. Então não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Essa aqui é a versão topo de linha da cabine simples, a Freedom, com todos os opcionais possíveis. Mas tem algumas coisas que ainda não são presentes nela, que são presentes na Vulcano, top de linha, apenas em cabine dupla. Como na lanterna que a gente não tem nenhum DRL, é apenas farol halógeno normal. Mas a gente tem aqui os faróis de neblina, que a gente tem esse aplique preto, ou a grade é toda preta, um preto fosco, apenas em plástico. O logo da Fiat é cromado. E aqui a bandeirinha da Fiat com as cores detalhe, como vocês já conhecem. O capô tem esses vincos bonitos. O vidro é exatamente o mesmo do Mobi, que acontece com o lateral. Inclusive eles fizeram aqui uma solução para dar uma disfarçada em alguns vincos que tem na porta do Mobi, que é essa peça plástica preta aqui do lado. Continuam esses apliques pretos do para-choque aqui para a lateral do carro. E vamos falar agora da motorização. Já que no motor a gente tem 1.3 Firefly, motor novo da Fiat, que rendem até 109 cavalos no álcool e 14,2 kg de torque. É um motor com ótimo desempenho, anda muito bem, principalmente na primeira marcha. Ele tem uma primeira muito forte, como esse carro é leve e ele vazio, anda muito bem mesmo. É um motor com um ótimo consumo, como é um motor novo. Ele faz um consumo de mais ou menos 9,5 até 10 km por litro na cidade. É realmente impressionante. E casou muito bem com a proposta do carro. É o mesmo motor que você encontra hoje no Argo. Motor 1.3 Firefly. Gostei muito. A gente vai ter as impressões quando for andar mais com o carro. E eu falo um pouquinho melhor na prática para vocês poderem ver. Mas adianto que é um ótimo motor. É uma opção melhor do que 1.4 na versão Endurance. E não tem mais disponível o motor 1.8 como tinha antes. Afinal, esse motor aqui faz o mesmo papel, pois mesmo com números abaixo, ele tem um desempenho semelhante, eu diria que até superior, se você for comparar em custo-benefício. Bom, já aqui na lateral, a gente começa destacando, como sempre, essas rodas, nesse caso de 15 polegadas, com pneus 195/65 de uso urbano, que tem uma ótima economia de combustível, ajuda bastante nesse quesito. É uma roda de liga leve nessa versão de série e vem pintada nessa cor cinza. Bom, aqui as capas do retrovisor são emprestadas do Argo, são pintadas na cor da carroceria e temos aqui o repetidor de seta. Aqui eu já contei a história sobre a solução da Fiat em relação a esse vinco aqui, que a gente tem toda essa parte plástica, esse adesivo preto aqui, para compor esse ar um pouco aventureiro da estrada, que o tanque de combustível, curiosamente, é do lado esquerdo, normalmente é do lado direito, se eu não me engano. Aqui a gente tem uma solução chamada pela Fiat como Cabine Plus, que ela é um pouco estendida aqui em relação a lá na frente. O banco atrás cabe bastante espaço até, dá para colocar uma mochila, alguma coisa, eu mostro quando for mostrar o interior melhor, mas tem esse espacinho a mais. As dimensões são as mesmas da Fiat anterior, da Strada anterior, porém a solução deles foi deixar a caçamba um pouco mais baixa e trazer a frente do carro um pouco mais para cá. Então você consegue ver que essa parte da frente aqui é um pouco menor, então conseguiram trazer mais para frente os bancos, fazendo com que a capacidade do porta-mala seja realmente impressionante para a categoria, seja maior do que suas concorrentes, Saveiro e Montana. Mesmo o carro tendo as mesmas dimensões, isso até faz ele parecer maior do que ele é.
Enfim, a gente tem aqui esse rack meio Santo Antônio aqui de ferro, então ele é totalmente de ferro. É bem usual, você consegue amarrar alguma coisa, se for colocar alguma escada, alguma coisa aqui, não vai riscar a lataria do carro. A gente também tem todas essas peças plásticas aqui, pretas. A traseira, vou mostrar agora para vocês toda a capacidade do porta-malas caçamba, né? E vou falar um pouquinho lá dentro sobre a carga dela e sobre todo o peso e sobre como é andar com esse carro no dia a dia, com e sem carga. Afinal, esse é um carro pensado mais para você trabalhar e não um carro para o seu dia a dia. Já que na traseira da Fiat Strada, a gente tem aqui os BEDs alusivos à versão e modelo. Aqui a gente tem o logo da Fiat bem grande, cromado nessa versão. Aqui embaixo bastante plástico, tudo em plástico. Tem aqui sensor de estacionamento, tem câmera de ré também, que faz parte de um pack que eu já mostro tudo que vem nele. A caçamba tem a tampa bem levinha, porque tem uma mola aqui, que vem em todas as versões de série. Ela faz com que fique bem mais leve, isso realmente é muito bom. Capacidade de 720 quilos e tem 1.354 litros. É de longe o maior da categoria, dá para levar bastante coisa, inclusive comparável com algumas caminhonetes, algumas picapes flex no mercado. Então dá para levar muita coisa. A gente tem aqui essa capota marítima, que basta apertar aqui, ó, os dois lados juntos e abre aqui. Tem vários ganchos ali na lateral para você poder amarrar, tudo forrado no plástico, não tem nada na lataria. Aqui também tem um porta-copa, algumas coisinhas. É um espaço impressionante, muito bom mesmo. E tem seu preço a cobrar, afinal, esse carro, dessa forma aqui, ele custa aproximadamente R$90 mil. Sim, eu sei que é um pouco caro, mas faz parte, as montadoras sabem o que fazem. Nessa versão Freedom, top de linha. Afinal, tem a Endurance, que é a mais simples, e o valor realmente é também um pouco alto ainda, mas é um investimento menor do que esse daqui. Bom, já que na parte de dentro da estrada a gente consegue ver muita semelhança com o Mobi, afinal o painel é bem parecido. Aqui no painel de portas muda um pouco, mas os materiais são bem parecidos, o volante é o mesmo. Então você se sente num carro bem de entrada, um carro bem simples. E por R$90 mil eu gostaria de me sentir pelo menos um pouquinho mais refinado, mas tudo bem. Pelo menos os encaixes aqui são bons, você não vê rebarba, é bem encaixado. Os materiais ainda, por mais que sejam plásticos, tem uma textura boa, mas é tudo plástico. O painel todo é plástico na porta. Aqui no volante a gente não tem nenhum tipo de revestimento, o volante é de borracha, mas tem uma boa empunhadura, eu gosto. A direção dele é elétrica, então ela é bem levinha, um pouco anestesiada às vezes. Ela não é muito precisa, principalmente em estrada, alguma coisa assim. Uma estrada. Piada ruim. Piada é isso aqui, né? Só ajuste de altura, não tem de profundidade. Ô, dona Fiat, por quê, hein? Me diz por quê. Bom, pelo menos aqui a gente tem todos os comandos do computador de bordo e de sistema de áudio no volante. Não temos piloto automático, claro, é um carro manual. Aqui a gente tem o cluster dele. Quando você liga o carro, aparece ali, estrada. É parcialmente digital, parcialmente analógico. Então aqui tem todos o contagiro aqui do lado e o velocímetro analógico, mas no meio tem digital também. O computador de bordo dele é bem completinho. Você vai mexendo por aqui, ó. Então tem velocímetro, informação do veículo. Aqui você consegue ver a pressão de pneu, várias variantes do carro, trip A e trip B. A gente fez 293 km até agora, uma média de 9,5 km. Realmente muito bom, esse carro é bem econômico. Ela diz que dá para rodar 189 km aqui em cima, que você consegue configurar também, inclusive. Você consegue vir aqui, ó, configuração do veículo, e você consegue configurar a tela. Então você consegue colocar no canto superior esquerdo ou no centro qual informação você quer ver. Bem legal, bem completo.
Esse aqui é um Fiat que tem painel digital que não tem aquela função, igual eu tinha comentado no Argo, que você consegue colocar em milhas por hora. Você aperta o botão OK e vai em milhas por hora. Ainda bem, aquilo lá eu acho um pouco inútil. Afinal, ninguém usa de base milhas por hora aqui no Brasil. Bom, já aqui na frente no painel, a gente tem essa multimídia de 7 polegadas, que é um opcional, não é de série, junto com os tweeters e câmera de ré, que inclusive tem uma boa qualidade, ó. Tem um aviso para conferir a área ao redor. E ela tem o ângulo de esterçamento, então se esterça o volante, ali esterça junto. Isso é muito bom, eu gosto. Ajuda mais ainda nas manobras, então é um carro fácil de manobrar. Bom, as funcionalidades dela são boas. Tem um comando bem rápido, mas tem coisas dela que assim, ela é meio de lua, né? Ela não funciona quando você quer, ela funciona quando ela quer. Então, por exemplo, tem funcionalidade com Android Auto e Apple CarPlay, mas ela só funciona quando ela quer. Então, sem fio, né? A parte sem fio, porque com cabo aqui, você espeta aqui embaixo, funciona bem, mas essa tecnologia sem fio ainda não foi muito bem otimizada. Então muitas vezes não funciona, aparece aqui, mas não funciona. Tirando isso, é uma multimídia muito boa, com respostas bem rápidas, gosto bastante. Tem um tamanho bom, ela não é grande, mas também não é pequena. A qualidade de áudio é realmente muito boa, principalmente para uma caminhonete dessa. Isso eu tenho que dar os sinceros parabéns. Afinal, tem uma qualidade de áudio para uma caminhonete cabine simples e básica, muito bom, mas pena que é um opcional. Aqui em cima a gente tem farol de milha, né? O farol auxiliar. Aqui a gente tem uma luz que acende ali na caçamba. Então é bom para você conseguir ver à noite, às vezes alguma coisa. Você liga lá e aí ela acende um pouco na caçamba. Aqui a gente tem esse controle como se fosse um controle de tração, né? Um modo de seletor de tração. E aqui para desligar o sensor de estacionamento. Aqui o painel é bem simples, o único detalhe que a gente tem é esse prateado, bem sutil. O resto é tudo plástico, preto, né, sem nenhuma textura. Aqui também, dá a impressão que é um cinza, mas é plástico. É um plástico preto. Inclusive com bom espaço aqui. Como eu disse, esse carro tem bastante espaço para colocar coisinhas. Tem aqui as saídas, um material bem simples, é bem mole isso daqui, um pouco estranho. Aqui no meio a gente tem os comandos do ar-condicionado, sem nenhuma novidade. Ar-condicionado normal, não é digital. Pra você, curioso desse carro, é pra você ligar a função do ar-condicionado, você tem que apertar esse botão, aí ele acende. Ele não tem um botãozinho escrito AC, como a maioria dos carros. Aqui para selecionar se o ar tá vindo de fora ou se vai recircular aqui dentro. Aqui o seletor normal, como qualquer outro carro. Aqui embaixo a gente tem esse espacinho aqui de cima, muito bom para colocar celular. Ele fica bem acomodado aqui, não cai. Ou aqui embaixo também tem os dois porta-copos. Pode também colocar o celular assim, não cai. Aqui a gente tem uma tomadinha 12 volts, saída auxiliar e saída USB. Já aqui no console central a gente não vê quase nenhum carpete aparecendo. Tem essa parte aqui de plástico, mais um porta-treco emborrachadinho, isso é bom. Borrachinha sai, então você consegue limpar mais fácil. Tem alavanca de freio de mão padrão, com esse barulho bem característico. Essa manopla de câmbio discute opiniões e gostos. Ela é um pouco mole, tem engates um pouco longos. Então tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu particularmente gosto, não me incomodo, mas realmente ela tem uns engates bem longos. Mas tem uma primeira bem forte. Você soltando aqui, só com a embreagem o carro já sai. E sai bem. Não precisa de dar um toquinho no acelerador nem nada. Ela tem um conjunto junto com o motor muito bom. O casamento, assim, vamos dizer, dos dois é realmente bom. Aqui a gente tem esses bancos de tecido bem padrões, que são confortáveis, por sinal.
E atrás que fica o macaco e o triângulo. Toda a parte de manutenção do carro fica aqui. O triângulo fica nessa parte aqui. Fica com velcro atrás no assoalho do carro. A pena é aqui atrás, que é tudo no latão. Não tem nenhum plástico, nenhuma proteção. Eu acho isso uma mancada. Mas a gente ganha na parte de espaço. Afinal, por isso que é chamado de cabine plus. Você pega aqui, coloca o banco para frente e fica com um espaço aqui bom se você estiver sozinho, mas mesmo se você tiver com alguém junto, nesse caso aqui, como está ajustado para mim, olha o espaço que fica aqui. Então dá tranquilamente para colocar uma mochila ou algum objeto até um pouco maior que uma mochila aqui atrás. E eu sei, para gravar o carro, coloquei tripé, 2 bolsas de câmera e mais uma mochila e coube de boa. Não é necessário usar a caçamba. Aqui no vidro de trás não tem desembaçador traseiro, não abre a janela, ela é totalmente fechada. Isso é uma pena também, acho que merecia ter. Aquela janelinha de abrir sim. Aqui tem um porta-copo, mais uma saída USB que faz parte do Pack Connect. Ele não vem de série com essa saidinha. Os ajustes do banco do motorista são aqui, então ele tem ajuste tanto de altura, aqui atrás também, é claro, né? Aqui em cima a gente tem o espelhinho, que não tem luz nem nada, mas pelo menos tem essa capinha aqui para não atrapalhar a visão do motorista. Afinal, se você descesse e ficasse com esse espelho aqui, provavelmente ia atrapalhar. O que eu acho ruim desse parasol aqui é que, por exemplo, eu quero colocar nessa posição, não tem como. Porque ou ela vai para lá, ou ela fica muito para cá. Aqui ela trava. Chega um momento que ela não trava. Então se eu quiser deixar assim, eu não posso. Ou ela fica lá, ou ela fica aqui. Isso é um pouco ruim. Aqui no meio é bem simples. A gente tem o comando ou para os dois lados, ou apenas desligar, né? Ou claro, quando abrir as portas. Aqui não tem nenhuma nada, tem nenhuma capinha, nada para proteger. É direto no espelho. Aqui o teto é preto. É uma qualidade boa do teto, por incrível que pareça. Tem uma textura muito boa. O retrovisor não é fotocromático, não é nada do tipo. É um retrovisor comum, como os de fora, que inclusive também não tem aviso de ponto cego, mas faz sentido até. Lembrando que esse carro também tem apenas 2 airbags. É possível você adicionar airbag lateral com um pack, que esse carro não possui, pelo visto, porque eu não achei aqui o aviso de airbag. Que esse pack adiciona o airbag lateral aqui nos bancos e o aviso de atar-cinto para o passageiro também. Esse aqui, no caso, só avisa para o motorista. Caso você esteja andando com o carro e não coloque o cinto, ele fica um barulho muito irritante, fica um apito hiper estridente. Aqui no porta-luvas tem um espaço bom. Como tudo nesse carro tem um espaço bom para colocar coisas. Afinal, como é um carro de trabalho, eles pensam que você vai utilizar bastante áreas do carro para poder colocar algum objeto, alguma coisa. Lembrando que não tem nenhum tipo de alça de segurança, a famosa alça PQP. Isso é uma pena também. Pro lado do motorista talvez seja um pouco inútil, porque o certo é você dirigir com 2 mãos no volante, não com uma mão no volante e outra mão aqui. Mas pro passageiro merecia. Mesmo sendo um carro de trabalho, lembrando que essa é a versão top de linha da cabine simples, então merecia. Na Endurance, talvez assim estivesse bom, mas nesse caso aqui eu acho que merecia um pouco mais de cuidado em relação a isso. A chave dela é uma chave bem tradicional, já bem conhecida dos modelos Fiat. Chave canivete, você aperta o logo da Fiat, tanto para fechar quanto para abrir. Só tem função de travar e destravar o carro, nada demais. Aqui do lado, legal, se você tentar ligar o carro, ele não vai ligar. Ele pede para você colocar o carro na embreagem. Então se você tentar dar partida, ele não vai. Pisou na embreagem, o carro liga. Isso é bom, porque se tiver engatado uma primeira, por exemplo, e você tentar ligar o carro, você não vai dar um tranco com ele. Isso eu acho legal. Bora dar uma volta agora? Vamos conhecer um pouco do carro andando na rua ou na estrada.
É isso aí, galera, bora lá dar uma volta agora. Lembrando que a estrada tem assistente de rampa, então você não precisa ficar segurando pelo freio de mão ou fazendo controle de embreagem, que ela segura o carro sozinho. Isso é muito bom. Mas vamos lá. Na prática, é um carro bom ou não é um carro bom? Depende muito do seu uso. Depende se você vai usar carga ou não vai usar carga. Se você precisa de caçamba, é a melhor que tem, sem dúvida. Afinal, é um projeto novo, bem mais recente que os dos seus concorrentes, Montana e Saveiro. Então, com certeza ela vai te trazer mais segurança, ainda mais se você tiver com um pack de airbags adicionais, que na minha opinião deveria ser já de fábrica, de padrão para todas as versões, não apenas como opcional, mas pelo menos você tem essa opção. É uma caminhonete bem segura e por mais que a direção dela seja um pouquinho anestesiada, você não sente talvez ela tanto na mão assim, não é nada excessivo, você ainda assim consegue dirigir tranquilamente o carro. A única questão que eu diria mais em altas velocidades, que ela realmente fica um pouco boba, afinal ela tem um jogo aqui, ó, que o carro não faz nada praticamente. E isso em altas velocidades é bem ruinzinho. E principalmente em altas velocidades também, a questão de ruído interno, ela é bem barulhenta quando tá uns 90 km por hora, disso pra cima. Vou mostrar já pra vocês isso mais na prática. Mas a 90 por hora ela fica uns 3.000 giros de quinta marcha. Então é um motor que gira bastante em altas velocidades, o que mostra que ela é pensada um pouco mais para o uso urbano, tanto pela economia de combustível, que inclusive é um carro muito econômico. Fez comigo numa média de 9,5, 9,6, agora está fazendo 9,9 na cidade. Isso é muito bom mesmo. Fico os parabéns para a Fiat em relação à calibragem desse motor novo. Esses pneus também são bons, ajudam na economia, como eu já disse anteriormente. Mas na prática, para carga, será que é um carro que compensa? Eu cheguei a andar com ele com aproximadamente uns 300 kg. Não consegui gravar por um erro meu, mas deixo aqui minha experiência, né? O que eu passei. Você sente que o carro fica melhor por conta da suspensão traseira ser aquele feixe de molas, né? Aquele eixo de torção. Então, como ela pula bastante atrás quando está vazio, isso anula um pouco quando está carregada. Com a capacidade dela de 720 kg, então claro que lá atrás foi pensado dessa forma para que seja bem robusto e aguente carregar bastante peso. Eu não carreguei nem metade, mas já consegui sentir um pouco mais em relação a isso. Afinal, ela vazia, passando em buraco, pula bastante atrás. Não é nada muito incômodo a ponto de, né, assim, você não deixa de comprar um carro por causa disso. Mas se você tá olhando para um carro desse, nessa versão, cabine simples, para um carro pro dia a dia, um carro para você, que você não tem necessariamente um uso de carga, eu aconselho que você veja uma versão cabine dupla ou até mesmo outros modelos da Fiat, porque não seria mais indicado. Mas tirando essa questão de pular atrás, é uma caminhonete bem confortável, a suspensão é bem calibrada na frente, passa em todos os buracos, ela tem um ângulo de entrada e um ângulo de saída bom, então você não vai raspar em nenhum lugar, seja com ela vazia ou seja com ela cheia. Você vai passar por qualquer lugar tranquilamente. E isso é uma coisa muito boa mesmo. Falando um pouco melhor sobre o desempenho, né, dela e o motor, eu gostei bastante. Eu acho que esse motor 1.3 supre bem as demandas dessa caminhonete. Eu acho que mesmo ela vazia quanto ela carregada, dá conta tranquilamente. É bem econômica, mais do que 1.8, e anda junto. Então não tem a menor necessidade de trazer hoje um motor
mais potente, talvez, para ela nessa versão aqui. O que espero que tenha em breve, seja para as versões Vulcano e até mesmo na Freedom cabine dupla, que é pensada para um uso mais pessoal, não para trabalho necessariamente. O motor 1.0 turbo que vai lançar agora com esse novo SUV da Fiat, com motorização turbo e câmbio automático, que eu acho que é uma coisa que dá falta um pouco na estrada, principalmente nas versões top de linha da cabine dupla. Então essa é a única coisa que eu acho que faltaria nela hoje, na gama no geral. Mas falando especificamente dessa aqui, eu acho que tá legal desse jeito. Esse câmbio, particularmente, falo por mim assim, eu gosto. Tem gente que acha ele muito mole, realmente ele é meio molengão. E os engates não são os mais precisos do mundo, mas não é ruim. Ele tem uma precisão boa até. E os engates que são muito longos, um pouco, né? Isso eu acho que deveria ser mudado futuramente. Mas não é nada de outro mundo, assim, é tranquilo ainda. Ó, aqui passando nos buraquinhos, dá pra ver que ó, pula. Se você anda no asfalto um pouco mais liso, é mais tranquilo. Aqui, ó, ela realmente se sente que pula bastante na parte de trás. Na frente não muito, mas que ela seja um pouquinho dura também. Ela não é suspensão tão confortável assim como seria no Argo, por exemplo, o carro que eu gravei anterior desse aqui. Mas também é outra proposta, é outro tipo de carro. Direção elétrica na cidade é uma mão na roda, bem levinha, bem gostoso, principalmente para estacionar. Para estacionar é muito bom mesmo. Com pouco esforço você consegue mexer nela. Isso é muito bom. Tudo bem que a maioria dos carros hoje em dia já tem, mas tem alguns que ainda não tem e, né, eu sinto falta. Na versão 1.4 de entrada Endurance não tem direção hidráulica comum, padrão, né? Igual vinha nos carros antigamente. Mas como é uma versão bem de entrada e é feito para ter um bom custo-benefício, mas que ainda seja caro, sim, dá para entender. Esse carro tem uma primeira bem forte. Eu tô há uma semana com ele e eu demorei um pouquinho para me acostumar a arrancar com ele, porque tem uma primeira bem forte. Quem andou nesse carro aqui também comigo comentou a mesma coisa. Meu pai que chegou a dirigir também. E já vi até dos canais também no YouTube falando a respeito disso. Mas que eu imagino que deva ser calibrado para caso tenha bastante peso no carro, né? O carro conseguir ter uma boa saída, que é primordial num carro que é principalmente um uso urbano, né? E que vai levar carga. Agora, qual o segredo da nova estrada? Qual o segredo da estrada ser líder de vendas há tantos anos? Afinal, a estrada sempre foi a caminhonete dessa categoria mais vendida do Brasil. E sempre teve um bom custo-benefício, sempre teve uma boa imagem no mercado, porque é um carro de manutenção relativamente baixa e é um carro que nunca deu problema. Então, é justamente isso, que é a confiabilidade do cliente na marca, que é o que fez com que a estrada hoje fosse líder. Afinal, ela é uma caminhonete parruda, ela tem uma boa rigidez, ela é bem econômica, tem o maior espaço na caçamba, é a que leva maior peso e é a que tem um projeto mais novo. Isso tudo é o que faz com que o carro seja um bom carro e seja bem vendido. Principalmente para quem tem esse uso, que é um nicho talvez um pouco específico, mas até em suas versões cabine dupla, antes a gente nunca tinha tido uma caminhonete desse porte que realmente fosse uma cabine dupla, tivesse portas atrás, coubesse gente atrás, como cabe. Então a Fiat inovou totalmente, assim como a Toro, que é um pouco maior que essa, mas ainda assim é menor do que uma caminhonete média, como uma Hilux, uma Ranger, a Amarok. Então a Fiat está inovando em todos esses setores e está trazendo para o público e para os clientes um
um produto diferente e que talvez puxe um pouco para as concorrentes. A questão é que eu acho bem difícil alguma montadora hoje ter algum carro a nível da estrada em relação a vendas e tudo. Então provavelmente você não vai ver muitas concorrentes novas exatamente do porte dessa. O que acontece hoje é algumas montadoras estarem querendo entrar no nicho da Toro, e a Volkswagen inclusive uma nova caminhonete entre a Strada e entre a Toro. Então vai ser como se fosse um novo segmento, vai ser não do tamanho da Toro e não do tamanho da Strada, vai ser no meio. Então a gente vai ter a Strada, vai ter essa nova da Chevrolet, vai ter a Toro e aí vai ter a Hilux. Tem as caminhonetes médias, disso pra cima. Então você vai ter um nicho muito grande, vai ter uma variante muito grande de modelos, de gamas, de marcas para você poder escolher. Então todos estão querendo atender ao uso de todo mundo e todas as demandas. Mas eu acho que hoje a Fiat não vai deixar de ser líder. Com certeza ela é a melhor em relação a isso, principalmente com a Toro. Hoje não tem nenhuma caminhonete que bate a Toro. Pode ter o pessoalzinho ali que não é muito fã e fica falando mal, mas é uma ótima caminhonete. Já tive o prazer de testar uma, a diesel. Inclusive quero trazer aqui pro canal, pois eu testei ela apenas pro Instagram. Inclusive deixo aqui o Instagram na descrição, caso você queira dar uma olhada lá. Mas eu quero testar agora a nova, né, que tem esse motor Turbo Flex. Porque antes com a motorização e-torque ela era bem ruinzinha, porque era mesmo problema de todo carro que tem motor e-torque: bebe muito e não anda nada. E como a Toro é um carro pesado, é de se imaginar que não tem um conjunto muito legal em relação à economia e desempenho. Aqui eu tô entrando na Anchieta, mostrar um pouquinho melhor para vocês o que eu tava falando em relação ao barulho dela. Talvez o vídeo tenha ficado um pouco barulhento, justamente porque eu quis ilustrar essa visão que eu tive de estar dentro da cabine da Strada sobre a parte do barulho, parte sonora. Aqui ó, eu tô a 75 por hora, já tá 2.500 giros. Você já vê que tem um ruído um pouco elevado comparado a um carro de passeio comum. Não sei nas versões Vulcano, versões cabine dupla, se existe algum tipo de regulagem ou pneu diferente para não ter esse barulho muito aqui dentro da cabine. Aqui eu tô a 80 e já está se aproximando dos 3.000 giros. A velocidade da via aqui é 90, então eu vou tentar manter os 90 pra vocês verem. Aqui eu tô a 90, 88, 90. Olha como você sente que o barulho do motor entra na cabine. Você sente bastante barulho de vento. Não sei se o carro talvez não seja tão aerodinâmico em relação a isso, mas você sente bastante barulho de vento. Então não é a sensação mais confortável possível. Fazer uma viagem longa com esse carro talvez fosse um pouco ruim assim. Mas como eu disse antes, esse carro é predominantemente de uso urbano, então não é um carro que você vai fazer longas viagens, então não levaria isso como um problema. É mais uma questão particular talvez, ou no caso de uma cabine dupla, aí seria realmente um problema. Mas nesse caso aqui da cabine simples é uma coisa tranquila, vamos dizer assim. Mas no geral é um carrinho bom de dirigir assim, eu gostei. Não tem nada de muito especial, mas cumpre bem o papel, cumpre o que promete, anda bem, né? Tem um consumo muito legal. Para mim acho que um dos mais fortes, se não o mais forte, é o consumo de combustível. Eu rodei até agora 360 km, tá batendo um quarto de combustível. Aqui não diz que dá pra rodar 140.
Então, é muito bom mesmo. O que eu acho que falta nessa estrada realmente seria o câmbio automático e para as versões mais de passeio esse motor 1.0 turbo. Inclusive estava numa discussão com um amigo meu, Yuri Ravitz, inclusive um abraço para você, Yuri. Quem puder dar uma olhada lá no canal dele, no site dele, é Volta Rápida. Vou deixar aqui também no vídeo os links para vocês verem. Dá uma moral lá pra ele, o conteúdo dele é bem legal também. A gente estava conversando esses dias a respeito de uma versão que na nossa opinião seria muito legal para uma estrada dessa, que seria uma versão trekking. Uma versão com pneus pensados um pouco pro uso fora de estrada, pneus pensados para, não posso dizer aguentar o tranco, porque esse aqui já aguenta, mas talvez seja um olhar diferente de produto, para você poder ter mais uma variante de como usar esse carro. Então seria bem legal, ficaria bem bonito, eu acho. Todo aquele design, aquelas faixas e coisas das versões trekking nesse carro aqui. Talvez uma rodinha mais off-road, aquele pneuzinho, aquele ATR, estaria legal já. Então eu acho que para Fiat talvez seria uma visão legal de mercado. Assim como já se especula a respeito de trazerem uma versão Ranch, né, como a Toro, para ser realmente top de linha e a Vulcano ser um abaixo, como já aconteceu na Toro, né, há muito tempo atrás. A Toro Vulcano era top de linha. Hoje a Vulcano seria equivalente a uma intermediária, né, afinal acima da Vulcano a gente tem a Ranch e acima da Ranch a gente tem a Ultra. Uma estrada Ultra talvez ficaria bem legal com aquele Santo Antônio, igual é nas versões Ultra, talvez uma capota fechada, uma capota marítima, em vez de ser o tecido ser rígida, né? Talvez ficaria muito legal. Futuramente, quem sabe? Por enquanto, eu acho um pouco remota essa possibilidade, mas eu acho que seria bem legal. Talvez trazer uma estrada para o uso realmente pessoal seria bem legal, talvez vendesse bem. Olha, como pula. Mas eu passei esses dias e me diverti bastante com essa caminhonete. Acho legal. Me sinto um pouco um peãozão de obra. Parece que eu tô indo toda hora para alguma empresa ou fazendo algum tipo de entrega. Eu acho isso engraçado, eu gosto. É diferente, eu gosto de carro diferente. Um dos maiores intuitos desse canal é poder mostrar tudo para vocês. Não só carro de luxo, não só carro de entrada, não só carro de passeio. Quero poder trazer tudo. E eu gosto de dirigir tudo. Adoro dirigir. E minha meta é dirigir o máximo de carro que eu puder ao longo da minha vida, de todos os tipos. Então, tudo pra mim me traz um pouco de alegria. Gosto muito dessa área toda. Então eu me diverti com esse carro aqui. Acho legal pra caramba. E acho que se você tá procurando um carro desse, vale você ir numa Fiat e fazer um test drive, talvez, para você realmente ver na prática como é o carro. Tudo bem que num test drive às vezes não dá para você ter a mesma sensação do que um teste maior como os que eu faço, mas com certeza dá para você ter o mínimo do mínimo de noção de como é ter uma experiência com uma estrada. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá o like. Se você chegou até aqui e ainda está me ouvindo, é porque você gosta de carro. E se você gosta de carro, não perca os conteúdos do canal. O canal está crescendo bastante e eu quero que ele cresça mais ainda para poder trazer cada vez mais conteúdo e cada vez melhor. Trazer mais carros. Então deixa aqui no comentário qual carro você gostaria de ver, qual é o seu tipo de uso, se você compraria uma estrada dessa ou não, se você acha ela um bom carro ou não acha um bom carro. Essas foram minhas impressões, mas talvez você tenha uma impressão diferente visualmente. Conta pra mim. Então não esquece de se inscrever, me segue lá no Insta, @alvolantetv. Lá eu coloco tudo antecipado sobre os carros que eu pego. Lá você descobre tudo de primeira mão. Se você for um participante assíduo, você entra nos meus melhores amigos, sem cobrar nada, é claro. E nos melhores amigos eu posto conteúdos mais exclusivos ainda, de qual carro eu estou. E
tudo antes de sair o vídeo no YouTube. Então, se inscreve aqui no vídeo, no canal, segue lá no Insta e vamos tentar ter uma aproximação maior, vamos tentar trocar uma ideia, beleza? Vou ficando por aqui, deixo meu abraço apertado a todos vocês e até o próximo vídeo.